Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí direitinho? Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Beleza, Rafael, tudo tranquilo? Quem mais aí? Matheus, bom dia. Pedro, Sara. Oi. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Débora, Eric. Quem mais eu não falei aqui? Acho que eu falei com todo mundo. Vamos dar mais um minutinho aí para a gente começar. Bom dia, Débora. Bom dia, Daniela. Bom dia, Bom Carlos. dia. Bom dia, Samuel. Vamos começar. Meus queridos, bom dia a todos aí que eu não falei. Espero que vocês estejam bem. Essa chuvinha, esse frio, né? Complicado. Deixa eu falar para vocês. Na semana passada, quinta-feira, nós iniciamos a parte de gravitação universal. Eu falei para vocês das leis de Kepler e da lei fundamental da gravitação universal, que é de Isaac Newton. Eu vou desligar a câmera aqui para ver se melhora aqui a qualidade da transmissão, porque com essas chuvas, a internet de todo mundo acho que está ruim, né? Então vou desligar a câmera para poder melhorar aí a qualidade de transmissão, mas qualquer coisa vocês abrem o microfone aí e pode interromper e me falar se falhou, se travou, tá bom? Se tem alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar, sem problema nenhum. Só um minutinho. Pronto, então é o seguinte, qualquer coisa, se falhar o som aí ou travar, por favor, vocês me avisem. Bom, é o seguinte, pessoal, antes de passar para os exemplos aí, que eu separei para vocês, eu vou dar uma relembrada no que a gente viu semana passada. Então, nós vimos na semana passada o início do estudo da gravitação, tá? As primeiras teorias lá com Aristóteles, depois com Copérnico, com Ptolomeu, as teorias heliocêntricas, geocêntricas e chegamos até Kepler, tá? Kepler, ele pegou as descobertas de Tycho Brahe, que era um matemático que ajustou a questão da órbita dos planetas, e ele estabeleceu 3 leis que regem até hoje o estudo da gravitação universal, tá? Então, essas 3 leis de Kepler, foram o que nós vimos na aula passada. Então, a primeira lei diz o seguinte, que todo planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, e o Sol ocupa um dos focos, tá? Isso daí foi comprovado matematicamente através das medidas de Tycho Brahe, porque observava-se o tempo de revolução, a velocidade que o planeta tinha em determinados períodos do ano, quando eles estavam mais próximo ou mais afastado do Sol, comprovando que a órbita é elíptica e o Sol ocupava um dos focos dessa elipse, tá certo? Então, primeira lei
de Kepler diz que todo planeta gira em órbita elíptica em torno do Sol, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz que se nós ligássemos uma reta do centro do Sol até o centro do planeta, essa reta descreveria áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se ele saiu desse ponto até esse, vai descrever uma área. Tá? Se demorou 3 meses, se ela saísse desse ponto e chegasse nesse, demorasse 3 meses também, essa área 2 seria exatamente igual à área 1. Tá? Porque o tempo seria igual e a distância percorrida seria igual. Claro, aqui você teria um aumento de velocidade, porque estava mais próximo do Sol, tá? Então, se tem um aumento de velocidade, aqui você teria uma redução na velocidade, porém a distância é maior. E aí você vai ter uma compensação aqui na área para o tempo ficar igual. Então, a área também permanece igual, alterando apenas a velocidade e a distância, certo? Então, a segunda lei de Kepler, o enunciado diz que uma reta que une o centro do planeta ao centro do Sol descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais, sempre. E a terceira lei relaciona o período de revolução dos planetas com a distância que ele está do Sol. Então, qualquer planeta apresenta um período de revolução, o tempo que ele dá a volta ao redor do Sol. No caso da Terra, 365 dias e mais 4 horas, tá? Para dar uma volta completa na órbita elíptica ao redor do Sol. E esse período de revolução elevado ao quadrado, ele é exatamente igual para todos os planetas se você dividir pelo cubo do raio da distância, que une o planeta ao centro do Sol. Então, lógico, é proporcional. Se você tem um planeta mais distante, ele vai ter um período maior. Então, o cubo do raio vai ser proporcional para todos os planetas, assim como o quadrado do período vai ser proporcional para o raio de todos os planetas. Então, se eu pegar o quadrado do período de um planeta, da Terra, por exemplo, e dividir pelo cubo do raio da Terra, ele vai ser exatamente igual ao quadrado do período de Marte dividido pelo raio que separa Marte do Sol, elevado ao cubo. Então, T ao quadrado sobre R ao cubo é sempre um valor constante, que é igual para todos os planetas. Então, essas são as 3 leis de Kepler que regem até hoje a gravitação universal. Depois eu vou mostrar para vocês, nos exemplos, que essas questões de Kepler aqui são mais cobradas relacionadas à teoria. Tá? Dificilmente ele vai pedir esse cálculo aqui, porque é uma constante. Então, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio é sempre igual para todos os planetas. Então, é uma constante. Ele pode passar algumas questões, por exemplo, ele dá o período de revolução da Terra, o raio da Terra em relação ao Sol, da distância da Terra em relação ao Sol. Dá o período de revolução de Marte, por exemplo, e pede a distância que Marte está em relação do Sol. E aí você vai calcular o raio de Marte igualando aqui, certo? Esse tipo de questão pode ser cobrado. Mas, normalmente, a maioria das questões relacionadas com gravitação envolvem essa fórmula de Newton, tá? Que é a equação fundamental da gravitação universal. Essa equação fundamental relaciona a força que existe entre os planetas ou entre qualquer tipo de matéria, tá? No caso aqui, o Sol e a Terra. Eu disse para vocês que Isaac Newton conseguiu estabelecer que a força que o Sol atrai a Terra é exatamente igual à força que a Terra atrai o Sol. A Terra gira em torno do Sol porque ela tem massa menor do que o Sol. E se ela tem massa menor do que o Sol, sob a ação da mesma força, quem tende a movimentar é o corpo que tem menor massa. Tá? Essa força de atração gravitacional, ou seja, a equação fundamental da gravitação universal, é dada por essa fórmula de Newton, que diz o seguinte, que matéria atrai matéria na proporção direta de suas massas e inversamente proporcional
ao produto ao quadrado da distância que a separa, tá? É o que está aqui, ó, aqui embaixo. Matéria atrai matéria na proporção direta de suas massas e inversa ao quadrado da distância que a separa. Essa é a fórmula. Matéria de um vezes a matéria de outro, dividido pelo quadrado da distância. Então, a equação geral fundamental da gravitação universal é essa equação de Newton. F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. R é a distância que separa os dois corpos elevado ao quadrado. E esse G aqui? G é a constante de gravitação universal. Constante de gravitação universal, disse para vocês que vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse é o valor da constante de gravitação universal, tá certo? Então, relembrando rapidinho aí essa parte de gravitação que nós vimos na aula passada. Bom, como eu disse para vocês, as leis de Kepler, elas são cobradas, tá? Principalmente a parte teórica e aquele cálculo que eu disse para vocês que pode ser utilizado para determinar lá a distância de um planeta em relação ao Sol, quando você usa ali aquela relação da terceira lei de Kepler, o quadrado do período dividido pelo raio ao cubo é sempre constante, tá? Mas aqui até nos exemplos vocês vão ver que é mais cobrado a parte de Newton, a equação fundamental da gravitação universal. Então, o primeiro exemplo nós temos aqui, calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg, distantes uma da outra, 5 metros. Então, você tem dois corpos de 500 kg, esses corpos estão distantes um do outro por 5 metros. Qual a força de atração gravitacional que existe entre eles? Então, você vai usar a fórmula de Newton. Força gravitacional é igual a G, que é a constante de gravitação universal, a massa de um corpo vezes a massa do outro, dividido por R ao quadrado, que é a distância que separa os dois, elevado ao quadrado, R ou D. Então, a força gravitacional vai ser a constante. Quanto vale a constante? 6,67 vezes 10 a menos 11, que eu falei para vocês. Observe que esse valor normalmente não é dado, então é bom vocês saberem esse valor. Constante de gravitação universal sempre será 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa de um corpo, que é 500 kg, a massa do outro corpo, que continua sendo 500, dividido pelo raio, que já está em metros, 5 elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ser 500 vezes 500, dividido por 25. Então, isso daqui vai dar 500 vezes 500, vai dar 250 mil. 250 mil dividido por 25 vai dar 10 mil, tá? 10 a quarta. 10 a quarta, conserva a base aqui com 10 a menos 11, fica 10 a menos 7. Então, 6,67 vezes 10 a menos 7 newtons vai ser a força de atração entre esses dois corpos de massa igual a 500 kg separados por uma distância de 5 metros. Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu o cálculo aqui? De boa, professor. Beleza, então 500 vezes 500 aqui, 250 mil dividido por 25, 10 mil. Aí 10 mil é 10 elevado à quarta. Conserva a base e soma os expoentes. Né? A gente multiplica a potência como? Conserva a base e soma os expoentes. 10 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado à quarta vai dar 10, menos 11 mais 4, menos 7. Então, não mexe no número que antecede a potência, trabalha apenas com a potência. Vocês vão ter que usar bastante potência de 10 nessa parte do assunto, tá? Porque cai bastante valores com potência de 10. Aqui, agora eu quero que vocês peguem uma folha de papel e tentem responder essa questão 2 aí.
A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas as massas da Terra e da Lua, e se a distância que separa fosse reduzida à metade, qual seria a nova força? Então, vocês vão usar essa mesma equação aqui, tá? Só que vocês não têm valores numéricos. Peguem um papel aí, mas essa daqui eu vou fazer para vocês, porque a gente nunca fez essa questão. E depois vai ter um outro exemplo que eu vou pedir trabalhando com essa situação aí que vocês vão tentar fazer, tá? Mas já deixe preparado aí um papel para vocês tentarem fazer a questão 4, parece que é do mesmo tipo de raciocínio. Então, veja bem, professor, como é que eu vou calcular isso aqui se eu não tenho nenhum valor? Então, veja bem. Ele disse que a força que atrai a Terra e a Lua e a Terra, ou vice-versa, é F. Essa força é a força de atração gravitacional, determinada por Newton. Ela vale quanto? G vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido por R ao quadrado. Certo? Bom, essa é a fórmula da força F, que é responsável pela atração da Terra e a Lua. O que acontece? Ele está perguntando qual vai ser a nova força se eu duplicar a massa da Terra e da Lua e a distância que separa as duas fosse reduzida à metade. Então, quais são as alterações que eu quero fazer? Eu quero pegar a distância, que é R, dividir por 2. Então, vai ficar R dividido por 2. Reduziu a metade da distância. E a massa da Terra vai ser dobrada, assim como a massa da Lua vai ser dobrada também. Então, essas alterações vão gerar o quê? Uma nova força, certo? Essa nova força é uma força diferente de F. Chamei aqui de F'. Então, F' é diferente de F, a nova força. Mexi na constante, gente? Não alterei a constante. Dobrei a massa da Terra, dobrei a massa da Lua e reduzi a distância à metade, certo? Só que quando você reduz a distância à metade, a distância é elevada ao quadrado. E você está alterando apenas o R. Então, vai ficar R dividido por 2 elevado ao quadrado. Ok? Bom, vocês sabem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, G vezes 2MT vezes 2ML é a mesma coisa de 4 vezes G vezes MT vezes ML. Então, só estou pegando o número e jogando aqui para frente, isolando. Ok? R sobre 2 elevado ao quadrado é igual a R ao quadrado sobre 4. Certo? Porque eleva o R ao quadrado e 2 elevado ao quadrado dá 4. R ao quadrado sobre 4 vai ser a nova distância. Bom, eu vou ter aqui divisão de fração. Como é que eu faço? Conservo o primeiro termo e multiplico pelo inverso do segundo. O segundo termo é R ao quadrado sobre 4. Multiplicando vai ficar 4 sobre R ao quadrado. Então, esse 4 passa para cá para cima multiplicando. 4 vezes 4 dá 16. G MT vezes ML sobre R ao quadrado. Certo? Só que essa relação aqui, ó, G vezes MT vezes ML sobre R ao quadrado, vale quem? Vale a força original, a força inicial. Não é isso? Então, F' vale 16 vezes a força inicial, que é G vezes MT vezes ML sobre R ao quadrado. Logo, F' é 16F, resposta correta, letra A. Certo? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Galera, preste bastante atenção nisso, que a tendência agora dos vestibulares é cobrar as questões dessa forma aqui. Ô, professor, Pode falar. nessa segunda parte não entendi, não. Pronto, vamos repetir. Vocês têm que entender direitinho isso aqui. Olha só, a maioria das universidades agora, elas estão colocando esse tipo de questão. Por quê? Você está provando que tem o conhecimento de física, tá? Que está tendo conhecimento do assunto, está sabendo relacionar matematicamente sem fazer cálculo, porque o objetivo de avaliar cálculo fica para a prova de matemática.
Então, a tendência agora é esse tipo de questão. Você vai calcular sem valor numérico, mas você vai achar a relação. Então, veja bem. A força de atração gravitacional é G vezes mt vezes ml sobre R ao quadrado. Beleza. O que é que ele está pedindo? Que você duplique a massa da Terra e da Lua e reduza a distância à metade, para achar uma nova força. Então, a nova força vai ser em função das alterações que ele propôs. A constante de gravitação não mexi, dobrei a massa da Terra, dobrei a massa da Lua e reduzi a distância, que é o R, à metade. Só que é R elevado ao quadrado. Então, eu estou reduzindo o R. R dividido por 2, vou ter que elevar ao quadrado, que é da fórmula. 2 vezes 2 dá 4, passo o 4 para cá, fica 4 vezes G vezes mt vezes ml. Sobre R ao quadrado, sobre 4, porque levei o R sobre R dividido por 2 ao quadrado. Fica R ao quadrado sobre 4. Aí eu vou resolver isso aqui. Isso daqui é o quê? Fração de fração. Como é que eu divido fração de fração? Conservo o primeiro termo, que é 4 vezes G vezes mt vezes ml, e multiplico pelo inverso do segundo termo. Que é o segundo termo? R ao quadrado sobre 4. O inverso vai ser o quê? 4 sobre R. Então, eu vou ter aqui 4 vezes G vezes mt vezes ml vezes 4 sobre R ao quadrado. Que vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes G vezes mt vezes ml sobre R ao quadrado. Certo? Conseguiu entender isso aqui agora, essa parte? Entendi, professor. Aí o que acontece? Ó, o finalzinho aqui, que é interessante. Você achou que a nova força vale 16 vezes G vezes mt vezes ml sobre R ao quadrado. Só que isso daqui, ó, é a nossa força inicial, ó. Certo? Então, você pode dizer que a nova força vale 16 vezes a força inicial. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Certo? Olha, outra coisa que ele pode colocar também nos vestibulares e no Enem, ele passa o valor da força inicial e depois pede o valor numérico da nova força. E aí você vai calcular. Aí, às vezes, o aluno desiste porque não tem nenhum dado na questão e ele acha que ele não consegue calcular. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, a intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Vou dar um exemplo grosseiro só para vocês entenderem. Vamos supor aqui que ele fala F igual a 100 newtons, tá? É um valor absurdo só para ilustrar aí para vocês. F igual a 100 newtons. Se fossem duplicadas as massas da Terra e da Lua e a distância reduzida à metade, qual seria a nova força? Aí ele coloca lá nas alternativas. 160 newtons, 800 newtons, 1.600 newtons, 20 newtons, 100 newtons. Aí o aluno olha, só tem um valor da força, ele desiste de calcular a questão porque ele acha que não tem dados para calcular, certo? Quando eles são mais tendenciosos, eles colocam lá nas alternativas NRA, que é a maioria dos alunos que não sabe, marca NRA, falando que não tem a resposta anterior porque não dá para calcular. Ou bota lá uma alternativa. É impossível de calcular com os dados fornecidos. Sendo que você pode calcular, fazer esse cálculo aqui, sabe que F' é igual a 16 vezes F, se F vale 100, F' vale 1.600. 16 vezes 100, 1.600 e marcaria a resposta correta. Beleza? Todo mundo entendeu? Então prestem bastante atenção nisso, que essa é a tendência geral aí das universidades, das faculdades colocarem esses tipos de questões. Certo? Bom, vamos lá. Cadê? Eu estou subindo aqui. Terceira questão. O gráfico a seguir mostra que dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância entre os centros de massa. Calcule o valor de F assinalado no gráfico. Então, ele quer que você calcule o valor de F aqui. Quais são os dados que ele está dando? Apenas a força e a distância. Os corpos são os mesmos, tá? Como é que você vai calcular isso aqui? Então, veja bem.
De acordo com o gráfico, quando a distância que separa os objetos é de 4 centímetros, a força de atração gravitacional entre eles é de 8 vezes 10 a menos 7 newtons. A unidade aqui do gráfico está aqui junto com a grandeza que ele representa. Então, 8 vezes 10 a menos 7 newtons. Tá? E a distância de 4 centímetros. Beleza. Com esses dados, nós podemos obter o valor do produto das massas e a constante. Então, a gente sabe que F1 vale G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. O que é que ele está me dando aqui para esse ponto? Ele está me dando a força, que é 8 vezes 10 a menos 7, e está dando o que? A distância, que é de 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Eu vou ter que transformar para metros, para poder calcular. Certo? Ah, professor, mas eu tenho duas incógnitas. Eu não sei nem a massa de um, nem a massa do outro. Sei o valor da constante, mas nem preciso substituir aqui. Por quê? Porque eu jogo isso na outra equação. Certo? Então, dá para a gente resolver sem precisar desses dados. Então, nem sempre, por fato de você não ter todos os dados, impede que você resolva a questão. Então, vamos lá. 4 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado vai ficar 16 vezes 10 a menos 4. Está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar F vezes D ao quadrado é igual a G vezes M1 vezes M2. Então, F, 8 vezes 10 a menos 7, D ao quadrado. Dá 16 vezes 10 a menos 4. Multiplicando isso aqui, multiplica o número por número. Então, 16 vezes 8, 128. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 4 mais menos 7 fica menos 11. Então, 128 vezes 10 a menos 11 é igual a G vezes M1 vezes M2. Certo? Eu tenho o valor de G, mas não preciso substituir. Por quê? Porque o que ele pediu? O valor de F. Quando eu for calcular o valor de F, eu vou calcular pela mesma fórmula. E F vai ser G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. E D agora vai ser o quanto? 9 centímetros. Então, eu calculei o valor de G vezes M1 vezes M2. E D eu tenho no gráfico. Logo, eu posso achar a força. Então, sabemos que a força é G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Acabei de calcular o valor disso aqui tudo, ó. G vezes M1 vezes M2. Eu tenho esse valor aqui, ó. 128 vezes 10 a menos 11, então é só substituir. 128 vezes 10 a menos 11, que é o valor das três grandezas, da constante, da massa 1 e da massa 2. E depois divido pela distância, que é de 9 centímetros. 9 centímetros é 9 vezes 10 a menos 2 metros, elevado ao quadrado. Então, 9 elevado ao quadrado é 81 vezes 10 a menos 4. Então, F é igual a 128 vezes 10 a menos 11, dividido por 81 vezes 10 a menos 4. Logo, a força é de 1,58 vezes 10 a menos 7. Divido 128 por 81, 1,58. Conservo a base 10 e subtraio os expoentes. 10 a menos 11, menos 4, multiplico, fica menos 11 mais 4, fica menos 7, 1,58 newtons. Então, a força vai ser de 1,58 vezes 10 a menos 7 newtons. Entenderam essa questão? Dúvidas? Se tiver dúvida, não tem problema. A gente volta e repete. Tá tranquilo? De boa, meu povo? De boa, E aí, professor. professor? Beleza, então. Agora aqui, o quarto exemplo, a quarta questão, eu quero que vocês tentem fazer, que é um raciocínio semelhante ao da questão 2, que eu falei para vocês que é a tendência agora é ser cobrado no vestibular. Então, pega o caderno aí e verifica e me passa aí a resposta que vocês acharem. Então, a força de atração gravitacional
entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui da metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa vai ser de quanto? Vejam aí e me falam. E aí, conseguiram? Isso. Já me mandaram a resposta aqui, tá certo, exatamente. Então, pessoal, Ana mandou a resposta aqui, fica multiplicado por 4, letra D, a resposta correta, tá certinho. O raciocínio é esse aqui, observem que é exatamente igual ao da segunda questão. Então, a força gravitacional entre o Sol e o cometa é dada pela expressão F é igual a G vezes ms, massa do Sol, a massa do cometa sobre r ao quadrado. Quando r diminui a metade, passa a ser r sobre 2, a força pode ser restabelecida, a nova força F', G vezes ms vezes mc sobre r2 ao quadrado. Lembrando que você reduziu apenas o r. Quando elevar ao quadrado, fica r ao quadrado sobre 4. Conserva o primeiro termo, multiplica pelo inverso do segundo. F' é 4 vezes G vezes ms vezes mc sobre r ao quadrado. Isso daqui é a força inicial. Então, 4 vezes a força inicial, ela fica multiplicada por 4. Portanto, a resposta correta é a letra D. Certo? Então, perfeito, é isso aí. Então, prestem bastante atenção, treinem bastante isso aqui, tá? Porque isso daqui vai ser bastante cobrado nos vestibulares que vocês forem fazer. Deixa eu ver aqui mais exemplos. Cadê? Vou pegar mais um exemplo aqui, tá? Ainda dá um tempinho aí para deixa eu ver se abre aqui. Aqui, beleza. Então, um outro exemplo aqui. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo F igual a G M1 vezes M2 sobre R ao quadrado, em que R é a distância entre eles, G é a constante de gravitação, 6,7. Aqui ele mandou considerar 6,7, tá, gente? 6,67, mas ele pode aproximar. Quando ele bota o valor aproximado, você tem que calcular com esse dado aqui aproximado. 6,7 vezes 10 a menos 11, sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 a 27 quilos e que a da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade será, dado, a maior proximidade ocorre 6 vezes 10 a menos 11 metros.
Então, ele está passando todos os dados aqui, inclusive a constante e a fórmula. Então, fica fácil, né? Então, a gente vai calcular utilizando a equação geral da gravitação universal de Newton. Então, F é igual a G vezes a massa da Terra, a massa de Júpiter vezes R ao quadrado. Ele deu a constante 6,7 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra 6 vezes 10 a 24 kg, a massa de Júpiter ele passou no enunciado, 6 vezes 10 a 27 kg, e a distância que separa os dois, 6 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado. Aí é só multiplicação, tá? Como é que eu faço aqui? Eu multiplico número com número, potência com potência. 6,7 vezes 6 vezes 2 dá 80,4, porque é 6,7 vezes 12, tá? 80,4. Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 24 mais 27, 51. 51 menos 11 dá 40. Então, 10 elevado a 40. 80,4 vezes 10 elevado a 40, dividido por 6 vezes 10 a menos 11 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado dá 36. Conservo a base e multiplico os expoentes. 6 vai ficar 36, 10 a 22. 11 vezes 2, 22. E aí divido o número com número e potência com potência. 80,4 dividido por 36 vai dar 2,23 aproximadamente. Conservo a base e subtrai os expoentes. 40 menos 22 é 10 a 18. Então, F é igual a 2,23 vezes 10 a 18 newtons. Resposta correta, letra B, aproximadamente 2,2 vezes 10 a 28, que nós usamos os valores aproximados. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Nenhuma dúvida sobre isso? Meus queridos, eu vou passar na aula de amanhã mais exemplos sobre isso. Vou ver se eu pego mais alguns exemplos sobre gravitação e dar mais ênfase amanhã nas leis de Kepler, que é uma parte mais teórica que pode ser cobrada. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem pegar também o módulo de vocês. Veja lá esse assunto. Pode tentar fazer os exercícios. Qualquer dúvida, é só mandar no WhatsApp que eu respondo para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra... Amanhã? Né? Amanhã a gente se encontra novamente, 11 horas. Um abraço a todos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Valeu? Bom dia, galera. Tchau, professor. Valeu, Valeu, professor. tchau. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.